Gênesis capítulo 13 em diante. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aim, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas, e veio e habitou nos calvalhais de Mares, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 14. E aconteceu no dia de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Querdolaomé, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bera, Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sindim, que é o mar de Sal. 12 anos havia servido a Querdolaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Querdolaomé e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Canaim, e aos Ouzins em Ar, e aos Esmins em Salve-Querataim, e aos horreus nos seus montes Seim, até a campina de Para, que estava junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Misparte, que é Cádiz, e feriram todas a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bera, que está Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra os Querdolaomé, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume,
e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E o restante fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos cavalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouviu, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, amarrou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também a mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Save, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe o pão e o vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as minhas almas e fazenda, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levanta-te, minha mão ao Senhor, e o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão, e salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Arnes, Escol e Manré, este que tomem a sua parte. Filho. Capítulo 15, Gênesis. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me dá de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Uz dos caldeus, para dar-te a ti esta terra por herdades. E disse ele: Senhor Jeová, como sabes que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-te uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-lhe pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as exortava, e pondo-se ao sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-á e fringir-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois saíram com grande
fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquela metades, naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, e dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e os Camoneu, e os Eteus, e os Ferezeus, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Gigaseus, e os Jebuseus.